iniciar mais uma aula da nossa disciplina de língua portuguesa? Vamos continuar falando do assunto do nosso quarto bimestre, que são os termos nominais. Na aula passada, nós falamos sobre o adjunto adnominal e vimos alguns exemplos e aplicações desse tipo de classificação dentro da análise sintática. Vamos continuar agora de onde nós paramos, abordando o predicativo. O predicativo é um termo que vai caracterizar, qualificar, dar exatamente essa configuração à palavra. Então, o predicativo é um tipo de termo nominal, porque ele acompanha um nome, correto? Que exprime uma característica atribuída ao sujeito ou ao objeto. Liga-se ao sujeito ou objeto através de verbo de ligação. Quais são os verbos de ligação? Ser, estar, continuar, fazer, permanecer, tornar-se. Lembram? E esse verbo de ligação ele vai estar claro ou subentendido. A gente vai ver isso nos exemplos. E funciona como predicativo. Que termo nominal? O adjetivo. Porque o adjetivo acompanha, qualifica o nome. Ok? Então vamos ver os exemplos aí. Na opção 1, o que nós temos? Olha, amanhã estava chuvosa. E na opção 2, amanhã começou chuvosa. E estava. Ela permaneceu chuvosa. Então, qual é a diferença aqui nessas duas ocorrências? Em um, amanhã estava chuvosa, o verbo de ligação está explícito. Ó, o verbo ser ou estar é um verbo de ligação. Já em 2, o verbo de ligação está oculto, ele está subentendido. Amanhã começou chuvosa, ou seja, amanhã apresentou aquela característica climática e continuou tendo essa característica, não houve uma mudança. Então, o verbo de ligação ficou subentendido, oculto. E aí eu tenho a caracterização, em ambos os casos, de predicativo do sujeito. Por que predicativo do sujeito? Porque eu estou me referindo ao termo manhã, que é o sujeito nas duas orações. Então aqui a gente coloca, exatamente para lembrar vocês, que eu posso ter dois tipos de predicativo. Se o predicativo caracteriza, qualifica, especifica, determina o sujeito da oração, ele é considerado predicativo do sujeito. Então, olha o exemplo aqui, olha. João é feliz. Quem é feliz? João, porque ele é o sujeito. Se eu for analisar a separação de acordo com a classificação da oração, eu tenho que João é o sujeito e é feliz é o predicado. Só que, analisando dentro da função sintática, o feliz aqui pertence à classe gramatical do adjetivo, mas apresenta a função sintática de predicativo do sujeito. Por quê? Porque está dando uma característica do sujeito da frase, que é o João. Já quando eu tenho o predicativo do objeto, o que nós temos aqui? Olha, nós temos um termo que se relaciona ao objeto. Vamos ver o exemplo. O juiz julgou o réu culpado. Quem é o sujeito dessa oração aqui? O juiz ou o réu? O sujeito é o juiz. O que é o objeto? É aquilo que está acompanhando o verbo, que no caso aqui para nós é um verbo transitivo direto. Logo, o réu é um objeto direto, nós não temos preposição aí. E a palavra culpado está fazendo referência a quem? Ao juiz ou ao réu? Ao réu. Então, nesse caso, como o réu é objeto, nós temos o predicativo do objeto. É bem fácil, basta que a gente preste atenção ao verbo da oração. Apesar de nós estarmos estudando termos ligados aos nomes, termos nominais, nós temos que analisar sempre o verbo da oração, para que a gente possa fazer a classificação certinha. Certo? Então, quando eu tenho o predicativo do objeto, olha esse exemplo aqui. Os policiais encontraram a vazia casa. Encontraram verbo transitivo direto. Por que é verbo transitivo? Porque ele precisa de complemento. Se eu digo somente os policiais encontraram, a frase fica sem sentido.
Então, se o verbo precisa de complemento, ele é um verbo transitivo. Se eu olho aqui e não vejo preposição, eu posso considerar que eu tenho um objeto direto e, consequentemente, o meu verbo transitivo é direto. Quem é o objeto aqui? A casa. Vazia está caracterizando o objeto que é a casa e não os policiais, que são os sujeitos, ok? Então, eu posso considerar que vazia é predicativo do objeto. Vamos analisar aqui um caso importante, olha. A menina triste abandonou os brinquedos. 2. A menina abandonou triste os brinquedos. Então, olhem só, é o mesmo adjetivo, além dele estar posicionado em ocorrências diversas nas duas orações. Aqui eu tenho a menina triste. Aqui eu tenho como a menina abandonou os brinquedos. Então, eu tenho uma ocorrência que qualifica o sujeito e eu tenho uma outra ocorrência que determina uma forma. Então, olha aqui, olha. Em um, entende-se que a menina já era triste. É uma característica dela. Então, eu tenho aqui um predicativo do sujeito. Agora, o que acontece em 2? Olha, ela ficou triste no momento em que ela abandonou os brinquedos. Então, essa é uma característica que não é permanente, ela está servindo como algo circunstancial. Então, eu tenho aqui um predicativo do objeto. E aí, a gente coloca aqui só para reforçar que o predicativo do objeto é o termo ou expressão que complementa o objeto direto ou o objeto indireto, porque vocês sabem que a diferença entre eles é o uso da preposição, conferindo-lhes atributo ou uma característica. E o predicativo do sujeito é o termo da oração que atribui uma característica, uma propriedade ou um estado ao sujeito. Parece difícil, mas isso tudo vai depender, como já foi dito nas aulas anteriores, de vocês fazerem a leitura, a análise da frase, da oração, e aí você, identificando quem é sujeito, quem é verbo e o complemento, a gente consegue fazer toda essa classificação e análise sintática certinho. E o predicativo, como se nós estivéssemos fazendo uma análise geral. Qual seria o conceito ou a definição do predicativo, que é o que nós estamos estudando nessa aula? Somente aparece em predicado nominal ou verbo nominal. Qual é a diferença disso? É exatamente a questão de nós termos um verbo de ligação, ok? E aí, mais exemplos para que a gente fixe aqui o emprego e uso dos nossos predicativos. Nomeei José, meu secretário, predicativo do objeto, por quê? Meu secretário está qualificando aqui a nomeação que José recebeu. O sujeito dessa oração aqui sou eu, que não está exposto na oração, mas está subentendido. Encontrei meus alunos tranquilos. Outro exemplo, tranquilos, predicativos do objeto. Por quê? Quem é que está tranquilo? Sou eu ou os meus alunos? Eu sou o sujeito implícito na oração. Os alunos não são o sujeito da oração. Eles são o complemento, eles são o objeto. Tranquilos, predicativo do objeto. E aqui eu coloco, mais uma vez, para reforçar, um mapa mental que ajuda a gente na hora de estudar, memorizar as ocorrências, de que situações eu tenho como predicativo do sujeito, ou seja, confere uma qualidade ao sujeito, característica do predicado nominal, termo integrante da oração e acontece com o verbo de ligação. E mais um aqui para nós, que é o segundo caso de predicativo, quando ele é do objeto. Aparecem predicados verbos nominais, confere uma característica a um objeto direto ou indireto e também é um termo integrante da oração. E assim, meus queridos alunos, fechamos mais uma aula. Nos vemos na próxima. Até lá!